Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ana Soares, sou lash designer e instrutora na área da extensão de cílios. Meu propósito com esses vídeos aqui é trazer mais conhecimento para vocês que querem entrar na área da extensão de cílios, para que quando vocês entrem para a área, vocês consigam aí trabalhar de forma correta e consigam aí alcançar a liberdade financeira que muitas querem, né? E aí, o tema de hoje, gente, a gente vai falar de técnica. O tema é fios tecnológicos, tá? Só que o fio V. E o que são esses fios tecnológicos? Eu sempre falo sobre fios tecnológicos. E esses fios tecnológicos nada mais são do que fios mais práticos pra gente trabalhar, porque eles já vêm pronto. Eles não são tufos, tá? E aí, o fio V, ele tem duas opções, né? Cada opção dele, ele dá um tipo de efeito no olho da cliente, é totalmente diferente um do outro. Mas a gente tem duas opções, como no Y a gente também tem duas opções, e tem outros que a gente só tem uma opção mesmo. E aí o fio V, por ele ter essas duas opções, cada opção, como eu falei pra vocês, é um efeito diferente no olho. Então hoje eu quero trazer cada um deles aqui, para que quando vocês estiverem trabalhando com extensão de cílios e for colocar na cliente, saber escolher de forma correta para não dar diferença, às vezes no que a cliente quer, tá? Porque por muitas vezes você entrega um resultado que não é o resultado que a cliente estava esperando, tá? E aí o fio V, o fio ele é feito de PBT, tá? O material é PBT mesmo. E pra quem não sabe, PBT é um tipo de plástico, é parecido com PET, tá? Com plástico PET. E aí, gente, o fio V a gente tem duas opções. O V 0,20 de espessura, porém ele é um fio elipse. Para quem não sabe o que é um fio elipse, é um fio flat, tá? É um fio que a base dele, ele é uma basezinha mais achatadinha. Então ele tem uma ondulação na sua base, que quando a gente vai fazer a acoplagem no fio natural é mais fácil. Então, e o fio 0,20 de elipse, ele tem o mesmo peso de um fio 0,07 de volume, tá? Então ele não pesa por ter uma quantidade maior de fio. E aí ele tem dois fiozinhos de espessura 0,20. Ambos os fios V, eles têm apenas em uma curvatura. A gente não tem aí uma variedade de curvatura como tem nos demais. Como, por exemplo, o volume brasileiro, o volume egípcio, que é o 3D, o 4D, já tem curvatura C, D e L. O fio V, ele só tem uma única curvatura, que é a curvatura C, tá? Então, sempre que vocês forem utilizar também por conta da curvatura, precisa saber se você precisa se atentar se a cliente tem um olho ali que a curvatura C não pode ser usada. E onde que eu não posso usar a curvatura C? Clientes que têm um olho muito pequeno, como o meu, por exemplo, é um olho muito pequenininho. Então, se eu for usar a curvatura C aqui, vai diminuir ainda mais o meu olho, porque a curvatura C, ela é uma curvatura que suaviza, tá? Então, esses dois fios V, eles são fios que vão suavizar o olhar também, tá? Por ele ter essa curvatura C. E outro detalhe muito importante sobre o V, esse 0,20 de espessura, ele só tem na curvatura V, como eu falei, na curvatura C, como eu falei pra vocês, né? E os tamanhos, eles também não tem muitos tamanhos. Então, ele tem do 8mm até o 12mm. Até o 13mm, desculpa. Ele não é tão grande, porque a curvatura C, ela é mais reta. Então, quanto maior o fio, acaba, às vezes, incomodando um pouco mais a cliente do que uma curvatura D, que é mais acentuada, tá? Então, o fio V, ele tem aí de espessura 0,20, que é esse que eu vou mostrar aqui primeiro pra vocês. Ó, esse 0,20 aqui no Brasil, a gente só tem da Beauty pra venda, tá? Que vocês encontram fácil. Outros fornecedores a gente não tem de fora, mas eu tô fazendo alguns testes e tem uns que eu não tô me adaptando muito bem, que a curvatura, por ser curvatura C, precisa se atentar se é uma curvatura reta demais, que ela precisa ter o mínimo aí de curvatura C para que a gente consiga colocar na cliente e não ficar tão reto, tá? Então, os que eu andei testando, eu achei que foram retos demais do que eu esperava, assim, de resultado.
Então eu gostei bastante desse aqui, super indico pra vocês. Se atentem na questão de tamanho também, tá? Porque por ele ser curvatura C e os tamanhos serem um pouquinho maiores, quando vocês forem fazer na cliente, não pode ultrapassar 3 milímetros a mais do que o fio natural da cliente. Porque se vocês ultrapassarem os 3 milímetros a mais e ele ainda é curvatura C, quando a cliente voltar pra manutenção, aquilo ali tá bem bagunçadinho e vai estar incomodando um pouco ela também, tá? E aí o outro fio V que a gente tem disponível, que também é na curvatura C, porque é apenas esse tipo de curvatura que a gente tem no fio V, é esse fio da Nagaraco aqui. Deixa eu mostrar aqui o nome pra vocês, tirar um fiozinho aqui de cima. É um fio da Nagaraco, até agora eu só achei dele também que tem um pouco mais de qualidade, tá? Porque a gente sempre precisa testar. É até uma dica que eu dou pra vocês, sempre que vocês forem fazer pedido de fio que vocês não trabalham, compra uma caixa mix, porque ela vai ter todos os tamanhos ali e você vai conseguir testar se esse fio é um fio que você gostaria de trabalhar. Porque por várias vezes, às vezes você se empolga até com o preço e compra vários fios ali, compra caixa unitária, várias caixas unitárias que são caixas de um tamanho único, né? E várias curvaturas, e aí quando o fio chega você não gosta de trabalhar, você só comprou pelo preço e acabou perdendo dinheiro, né? Então o outro fio V é esse aqui da Nagaraco, da caixinha do nomezinho rosa, tá? Na embalagem dele já tem o V. E aí, uma coisa sempre pra vocês irem se atentando quando vocês forem comprar caixas de cílios. Tem muita gente que não sabe que os fios tecnológicos, eles são de espessuras de fio para volume russo, a maioria tirando esse V, que é 0,20, tá? Mas, ó, esse V aqui, ele é de espessura 0,05. Isso significa que ele é um fio de espessura 0,05 igual de volume russo, que também tem um fio 0,05. Então, significa também que a gente pode utilizar uma quantidade maior de fio. Enquanto o 0,20, a gente tem que pegar ali 2 fiozinhos, esse aqui 0,05 a gente pode pegar mais, porque quando a gente coloca na cliente, ele não sobrepõe muito o peso, tá? Então pode utilizar mais, deixando até mais pretinho, tá? Então esse fio aqui, ele também é a mesma característica de curvatura C, tá? Ele não tem curvatura D, ele é de espessura 0,05 e os tamanhos dele não tem até o 13. É só do 8 milímetros até o 12. É uma coisa também para vocês se atentarem quando forem comprar. Então, o fio V de espessura 0,20 elipse, ele tem do 8 até o 13. O fio V de espessura 0,05, ele tem do tamanho 8 até o 12, mas que isso ele não tem. E aí uma dica que eu dou, se você gostar desses fios que eu tô mostrando aqui, que quando você for comprar, compra uma caixinha mix, porque você vai testar aí como que é a questão da adaptação das suas clientes, se você vai gostar de trabalhar com esse fio, porque é um fio diferente de trabalhar. Nenhum fio é igual, né? Questão de retenção, forma de acoplagem, às vezes eles são um pouquinho difíceis, é diferente um do outro. Então sempre vocês precisam se atentar. Entre os dois Vs, se você me perguntar, Ana, qual dos Vs que você gosta? Eu gosto desse. É o meu preferido, tanto para trabalho, quanto para retenção, quanto de resultado que ele dá na cliente, eu prefiro esse aqui. Esse aqui eu utilizava quando a cliente pede efeito delineado. Então, para você aí que não trabalha com a técnica de volume russo, não trabalha com curvaturas especiais, M, curvatura L, curvatura V, se você não sabe trabalhar com essas curvaturas, não sabe aplicar elas para dar um efeito delineado, aí você pode utilizar essa aqui quando as clientes pedirem um efeito delineado, porque ele fica bem delineado.